envolvendo a implantação de um ramal de VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, exatamente no terceiro ramal ferroviário de Fortaleza. Fortaleza teve no seu desenvolvimento 3 ramais ferroviários, né, ao longo do seu desenvolvimento urbano. Em 1875 aproximadamente foi construído o primeiro ramal que ligava o centro de Fortaleza a Baturité, né, como região produtora de café. Então os ingleses achavam que daria muito café e financiaram esse ramal ferroviário. Depois foi feito o ramal ferroviário para o sul do país, né, que é o ramal sul, e com a construção do porto de Fortaleza no Mucuripe, o porto inicialmente era localizado no Posto da Draga, né, no centro de Fortaleza, e com os estudos de implantação do porto lá no Mucuripe, foi então construído esse ramal ferroviário de 13 quilômetros, e Fortaleza passou então a ter no seu desenho urbano, na sua estrutura, essas 3 estruturas ferroviárias, que, como todo mundo sabe, são estruturas que marcam o desenho urbano, né? Funcionam como verdadeiras paredes, como verdadeiras muralhas que segregam, né? Uma estrutura ferroviária é um negócio realmente que marca o desenho da cidade. Esses ramais eles eram administrados pela Refesa, né, que é a Rede Ferroviária Federal, que em 1973 faliu, e o governo federal instituiu uma nova política, que era a descentralização desses ramais ferroviários, passando para as empresas estaduais esse transporte de passageiros, né? E o governo federal concessionou o transporte de cargas. Então, a CBTU, que era a Companhia Brasileira de Transporte Urbano, passou a administrar os ramais de passageiros. Então, Fortaleza tinha 2 trens suburbanos, né, que ia para Maracanaú e que ia para Caucaia, naqueles trens movidos a locomotivas, né, antigas, e fazia, portanto, esse transporte, porque o transporte passageiro de longo percurso foi extinto em 1973. Com essa política de descentralização, o Estado do Ceará, então, começa a criar a sua empresa estadual, né? Inicialmente consórcio, depois Companhia Cearense de Transporte Metropolitano, que teria a responsabilidade de explorar, implantar e operar os trens suburbanos que vão para Caucaia, Maracanaú, e também começou aí os estudos, ou começaram aí a partir de 1982, né, os estudos iniciais para a formatação da primeira linha metroviária de Fortaleza. E os estudos foram concluídos, projeto elaborado, né, e foi então licitado essa primeira linha em 88, e a obra começou, aliás, em 98, e a obra começou em 99, para a implantação, ou para a transformação de um desses ramais ferroviários, que era a linha sul. Em função do estudo de demandas, né, transformou-se essa linha em metrô. Montou-se uma equação financeira que teria recursos de financiamento e parte de recursos do governo federal. Então a obra do metrô de Fortaleza começou em 99. Assim que começa, ela previa, portanto, 18 estações, saindo do centro João Felipe e indo até Maracanaú. A obra começa a ser atacada em várias frentes, e há um desequilíbrio financeiro no país, né? O financiamento vem, mas as contrapartidas do governo federal não vêm na mesma proporção,
E essa diferença de equação faz com que a obra ganhe um ritmo bastante lento. Posteriormente, o Brasil vai para o FMI, né? E como vocês estão ouvindo agora na Europa, os países que estão no FMI são obrigados a fazer cortes violentos, né? A Grécia, por exemplo, agora que é a bola da vez, está cortando tudo quanto é de obra que estava desenvolvendo e demitindo gente. Então o Brasil, na década de 90, nós consideramos uma década perdida, entrou nesse processo também e as obras tiveram que parar. O escopo, para vocês terem uma ideia, o escopo da obra, ela ia do Maracanaú até João Felipe. Por conta do FMI, mudou-se o projeto inicial, tirando do escopo do projeto o trecho de subterrâneo que iria do Benfica até o João Felipe. Então a obra do metrô de Fortaleza iria só até Padre Cícero, ali na Couto Fernandes, ali perto do campo do Ceará, né? Parava ali e a parte subterrânea, exatamente começa a entrar no túnel ali na Avenida Padre Cícero, ela seria suspensa, deixava lá, enterrava, enquanto o país criasse a oportunidade de terminar. Com o PAC, né, entra novamente recursos orçamentários e aí, por conta disso, nós temos, vislumbrando hoje a conclusão da linha sul, que é esse primeiro ramal ferroviário. As obras estão sendo concluídas, toda a parte civil está sendo concluída. Nós temos um programa aqui de visita às obras do metrô, né? Quinta-feira agora tivemos uma, então os meninos podem constatar que de fato as obras estão sendo concluídas já, a parte civil está toda praticamente pronta. O outro ramal, que é o ramal de Calcaia, nós tivemos uma melhoria em todos os sistemas, seja ele sistema do material rodante, que são os trens, foram renovados, comprados outros trens, né? E foi melhorada toda as linhas, né, que nós chamamos, e passará a partir agora de dezembro a rodar na linha oeste todo o material novo, né, feito próprio para transporte de passageiros de alta capacidade com qualidade, né? E faltava o terceiro ramal, que aí a gente já pode começar a trabalhar, que era o ramal do Mucuripe, né? Que, de certa forma, vai trabalhar a questão da mobilidade urbana de Fortaleza, né? Todo mundo sabe que a mobilidade está associada ao planejamento urbano, né? Ao zoneamento. É evidente que se nós tivermos uma cidade que se expande, que cresce, não é? Tendo em vista já um planejamento, uma distribuição equitativa, correta das atividades, a questão da mobilidade se resolve por conta do zoneamento. Eu não preciso me deslocar para as minhas atividades corriqueiras se há, não é, uma correta distribuição dessas atividades ao longo da geografia da cidade. Diferente de Fortaleza, não é? Você pega Curitiba, por exemplo, que desde 60 que há um planejamento associando exatamente sistema viário, né, e uso do solo com transporte. Então hoje Curitiba praticamente não tem engarrafamento, porque o sistema trinário que foi, né, desenvolvido permite adensar atividades e ao mesmo tempo o eixo de transporte circular sem problemas em função da caixa do sistema viário, né? Fortaleza, como eu disse, diferentemente, a expansão se deu desordenada, né? Razão pela qual a mobilidade ela é pendular, né? No início do expediente, 1,5 milhão de pessoas se deslocam, que é a população do sistema público de transporte, né? Excluindo aí as viagens particulares. Mas 1 milhão e 200 se desloca todo dia pendularmente, saindo dos seus lugares de trabalho, né, das suas casas para o lugar de trabalho. Ao final do dia, esse 1 milhão e 200 volta de novo, né, a preencher essas ruas de Fortaleza. Considerando que aproximadamente 6 mil carros novos entram por mês no sistema viário, está claro que o sistema de transporte baseado
né, no transporte individual está falido ou está decretado o seu processo de esgotamento. Fisicamente não há como se colocar, né, a quantidade de automóveis de Fortaleza nas ruas. Se todo mundo sair ao mesmo tempo, vai ficar todas as ruas lotadas e ficar carro fora ainda, porque não dá, né, para completar, né? Então, o governo, seja ele municipal, seja ele federal, seja ele estadual, né, tem obrigação de pensar um pouco no futuro. Como é que vai ser essa realidade, né, daqui a 3 anos, né, toda essa população precisando se locomover para movimentar a cidade e as suas economias, né? Então, razão pela qual o Estado, juntamente com o governo federal, vem trabalhando exatamente na implantação desse quesito que é a mobilidade urbana, né? Então, a ideia do terceiro ramal ferroviário, que é o Parangaba-Mucuripe, vem dentro do planejamento do Metrofor, que é da Companhia Cearense de Transporte Metropolitano, agregado à questão da Copa, viabilizar a implantação desse transporte moderno, né, aí nessa área nordeste da cidade, né, que envolve aí em torno de 22 bairros, numa área que é extremamente densa, né? Essa densidade desses 22 bairros aí, né, gera em torno de 470 mil habitantes, está em torno de 9 mil habitantes por hectare, né, que se torna talvez a maior densidade do país. Fortaleza já é a mais densa do país, com, se não me engano, 8 mil habitantes por hectare, 8.500, São Paulo tem 8.300, né? E nessa área aí, esses bairros aí tem em torno de 9 mil habitantes por hectare. Então, esse é o mapa geral da rede. A linha verde é a linha oeste, a linha vermelha é a linha sul, que vai até, né, o município de Pacatuba. A linha azul, portanto, é exatamente a ligação ferroviária que vai ligar Parangaba, que já liga, né, Parangaba até o Mucuripe, ao Porto Mucuripe. Então é uma linha subutilizada. É utilizada pela Transnordestina Logística, que foi a empresa que ganhou a concessão do transporte ferroviário de cargas, né, e ela opera aí mais ou menos com 6 trens por dia, né? Então, ao longo do dia, vocês que conhecem ali, passa uma vez a cada 4 horas passa um trem, né? Às vezes passa umas 11 horas, dá uma buzinada, a gente toma um susto às vezes quando vai pela rua, né? Portanto, é uma linha completamente ociosa e não dá para deixar de aproveitar um sistema desse quando Fortaleza precisa desse transporte. E a linha amarela, só para voltar aí, a novidade dessa estrutura é só clicar a setazinha para cima. É só a setazinha para cima. Pronto. Então, essa linha amarela é a linha leste, não é a linha que vai permitir que talvez os nossos amigos da geração próxima possam vir para a Unifor, né, a continuar nesse ritmo de investimento. Não, mas estou brincando. A licitação vai ser lançada agora da linha leste, né? A equação financeira já vai estar montada, né, até mais ou menos novembro, e o governo deve, portanto, lançar o edital da linha leste, que vai construir o metrô subterrâneo, todo subterrâneo, né, na metodologia Shield, que é aquele tatuzão, até ela vem pela Santos Dumont, pelo subsolo da Santos Dumont, pelo eixo da Santos Dumont, vai até a Leonardo Mota, quebra à esquerda indo para o Hospital Geral, né, faz o cruzamento pela Cidade 2000, depois entra por debaixo do Cocó e sai passa pela Cidade 2000, volta pela Sebastião de Abreu e entra no eixo da Avenida Uó Soares e vai até o Fórum, né, com 13 estações, todas elas subterrâneas. Então esse custo aí total 3 bilhões e 300 milhões, com a equação já resolvida. O governo federal entra com 2, o governo do estado entra com 600, 700 e o capital privado, numa PPP, entraria com o resto, né, para
para explorar essa linha. Então essa linha será concessionada, né, em função dessa PPP. Razão pela qual a gente acha que ela vai ser muito mais rápida do que a primeira. Essa primeira, como eu disse, recursos todos públicos tiveram esse contratempo do orçamento público. Não tem jeito, né? Quando o país está bem, ela flui naturalmente. Quando o país está mal, há uma suspensão, há cortes no orçamento. E, portanto, essa é a linha azul, é o nosso ramal, né, que hoje é operado, como eu disse, pela Transnordestina, e o governo então vai construir, e hoje está sendo lançado, exatamente hoje, dia 3, a licitação para a contratação da empresa que vai construir esse ramal Parangaba-Mucuripe, que eu vou apresentar rapidamente aqui. Pois não. Certo. Chico da Silva, estação Chico da Silva, e à esquerda Tirol. Tirol já é o bairro vindo pela linha oeste, mas a estação central, hoje, que é a estação João Felipe, que é aquele prédio, né, construído em 1878, né, por aí, a estação. Ali, não, ali ela vai deixar de ser estação, porque a estação é subterrânea. Então, como está se construindo a estação subterrânea, resolveu-se deixar a estação João Felipe em pé e funcionar como museu da cidade. A prefeitura vai administrar isso, e a estação João Felipe, que é construída, está sendo construída à esquerda da estação João Felipe, a estação Chico da Silva, onde era exatamente ali o pátio de manutenção, né? Próximo ao cemitério São João Batista, logo atrás do cemitério, certo? Então é uma outra estação. Como o Chico da Silva, aquele pintor primitivo, é daquele bairro, então o metrô resolveu homenageá-lo e chamar essa estação Chico da Silva. Mas ela conecta, as duas linhas conectam-se, a linha oeste com a linha leste se conectam, pegando também um braço da que vem do sul. Então pode passar. Como eu disse, ela é utilizada atualmente pela Transnordestina Logística, né? Um total de 8 trens, volume de carga aí 440 toneladas, velocidade de 21 km. Então às vezes atrapalha. Apesar de serem 8 trens, mas às vezes atrapalha porque ela conecta, né, praticamente o sistema viário normal daquela área ali, né? Com passagens de nível, passagens em nível, né? Algumas segregadas e outras com cancela, né? Cancela normal, convencional. Então aí você tem, saindo de Parangaba, passa pelo Montese, por trás do aeroporto, né, Vila União, rodoviária, estação rodoviária ali João Tomé, passa ali pelo São João do Tauape, Pontes Vieira, como você observa, há grandes manchas extremamente adensadas, como o São João do Tauape, né, como o próprio Parangaba, né? A parte da aldeota, todos nós conhecemos, né? Ela tangencia esses bairros todos, né? Indo para o Papicu até chegar no Mucuripe. Esse é o projeto que está sendo financiado pela Caixa Econômica. Porém, o Estado vai continuar o trecho da estação Mucuripe até a estação Praia Mansa, né, para conectar com o terminal de passageiros, terminal portuário de passageiros, né? Então são 9 estações, estação, como já foi dito, Parangaba, Montese, Vila União, estação rodoviária, São João do Tauape, Pontes Vieira, Antônio Salles, para implantação futura, Papicu e Mucuripe. São 6 conjuntos de VLT, né, produzidos aqui no Ceará, pela empresa Bom Sinal. Cada carro tem capacidade de 1.000 lugares, né, e tração diesel hidráulica. Pode passar. Bom, nós vamos eliminar algumas passagens de nível, né, portanto nós vamos tirar e fazer passagens inferiores, permitindo a maior fluidez, né, nas vias já tão extremamente adensadas de Fortaleza, como a Borges de Melo, para Antônio Tomás, Santos Dumont e Alberto Sá. O normal seria a via expressa
passar pelo subterrâneo, né? Porque é uma via de passagem. No entanto, o trem não tem inclinação suficiente para ir para baixo também, já que na via expressa o trem passa longitudinal à própria avenida, não é? Então não dá para a via expressa ir para baixo, porque o trem não é elétrico, não é? E também não dá para, no cruzamento, ele mergulhar, porque não tem rampa suficiente para ele subir e descer. Razão pela qual a via expressa ela vai passar sempre no nível do solo, né? E as vias arteriais, que teoricamente fariam as conexões, né, com as vias locais, essas aí passarão, né, por baixo da via expressa, dando um caráter, de certa forma, de fluidez maior, de uma via expressa de fato maior, né? Ela é via expressa apenas na lei que criou o sistema viário do Plano Diretor de 1996. E ela não se transformou de fato no primeiro anel expresso, né? Na lei ela é. Agora, a formatação dela vai depender exatamente de recurso, porque é preciso ampliar, duplicar essa via, tirar essas conexões, eliminar essas passagens. Então isso custa muito caro e o Estado vai dar essa ajuda, criando pelo menos essas passagens inferiores aí. E vão eliminar algumas passagens, né, no nível que é Germano Frank, na saída de Parangaba, e na parte da Aguanambi, que vai ser por elevado. Você vai perguntar, como pode passar em elevado se não pode passar subterrâneo? No elevado ele começa com uma rampa de fato permitida, né, que é a rampa máxima de 6%, então tem distância suficiente para ele subir, né, depois descer também nessa rampa. Em termos de recursos, são 330 milhões no total, sendo 170 milhões de obra, não é? E o resto de desapropriações, indenizações, transferências, etc. Isso aí, o cronograma, não é? Hoje, portanto, o processo de licitação está se iniciando hoje com a publicação do edital. O EIA-RIMA foi aprovado, não é, em setembro, na reunião do COEMA. Portanto, as obras, iniciando hoje o processo licitatório, você coloca 90 dias, que é o prazo das licitações, né, pela Lei 8666, nós vamos ter aí pelo menos início de 2012, janeiro, para começar as obras efetivamente. Vai passar. Também já coloquei, que era aí as datas marco, né? Os projetos, né, todos 100% concluídos. Licença ambiental, pelo menos a licença prévia já emitida, pode passar. E aí o traçado, né, escolhido. Há um questionamento que nos fazem. Por que esse traçado, por que não outro? Segundo, por que o VLT e não outro modal, né? A gente vai fazer aqui um rápido esclarecimento dessas alternativas. Então, o traçado foi esse, que pega exatamente que é o ramal ferroviário hoje utilizado, né? E como é que ele vai acontecer? Pode passar. Então, saindo da Parangaba, ele está em elevado, né? Entra no Montese em superfície, passa na Vila União também em superfície. Na Borges de Melo, o VLT passa a superfície, mas a Borges de Melo mergulha, né? Chega na rodoviária também em superfície, pode passar. Cruza a Guanambi, né, em elevado, tem ali o São João do Tauape, a ponte, passa no São João do Tauape em superfície, cruza ali a Pontes Vieira em superfície, a Pontes Vieira passa por baixo, né, o viaduto da Raul Barbosa, pela Antônio Tomás passa por baixo e o VLT passa no nível, chega na estação Papicu em nível, e vocês veem aí, todo esse de azul são exatamente aquelas 4 passagens de nível, que Santos Dumont, Alberto Sá, Antônio Tomás, e chega até no Mucuripe. Então,
uma alternativa a esse primeiro traçado seria passar pela DD Brasil, sair da Parangaba, indo pela DD Brasil, né? Pegando Alberto Craveiro. Então nós teríamos a vantagem de atender a UES, né? Que é um polo gerador de tráfego, atenderia o Castelão, Passaré, Taperi, etc. Aumentaria a interligação entre os setores centro-sul e centro-leste da cidade e tem uma relativa diminuição de imóveis a serem desapropriados, imóveis hoje ocupados. Tem desvantagem de afetar importantes artérias que hoje não têm cruzamento ferroviário, que passariam a ter, né, como DD Brasil, Alberto Craveiro, Raul Barbosa, Fernando Júnior. Em grande parte do traçado seria necessária a implantação de uma nova faixa, né? Hoje já existe essa faixa, porque foi desapropriada em 1940, né? Eu vou ter que abrir uma nova faixa. Teria complexas soluções de engenharia, porque é um grande número de obras d'arte, e adentraria na área do Parque Ecológico do Cocó. Eu teria que cruzar pelo Parque do Cocó, então aí seria grande desvantagem. O traçado então seria esse, né, de azul, que ele vem pela DD Brasil, contorna aqui o Castelão e vai cruzando por dentro do Parque do Cocó. Fizemos uma segunda opção, né, que seria Parangaba, indo pela Carlos Gereissati, né, cruzando Alberto Craveiro, né, depois cruzando ali pelos manguezais, né, até transporte do Dona Júnior, seguindo pela Parada do Tomás, até ligar com a faixa de domínio existente hoje na abolição. Então, atenderia a demanda do aeroporto, permitiria ligação direta entre a orla e o aeroporto, no entanto, também afetaria, né, várias artérias importantes. Grande parte do traçado seria necessária a implantação de nova faixa de domínio, também afeta curso d'água, né, e exigiria complexas obras de arte. Então seria a alternativa, sempre no sentido de ligar Parangaba com Bocuripe. Aí nós fizemos um balizamento exatamente das três opções, para ver, né, para tomar decisão de fato qual seria o melhor traçado. Se o traçado já pré-determinado, pré-existente, né, pela Refes a partir de 1940, durante a construção do porto, e claramente quando se coloca todos os pontos, né, a opção atual que nós fizemos, ela tem um menor impacto, seja ele social, seja ele, né, físico, seja ele na questão também do meio ambiente. Fizemos também algumas comparações. Hoje eu tenho a faixa de domínio atual já consolidada, chamada de faixa de domínio não edificante, né? Ela tem 190 mil metros quadrados, ou 19 hectares, desocupada 17 hectares, e a área que eu preciso para instalar, né, em torno de 28 hectares. Então, se você fizer o balizamento, pode passar para outro, né, nós vamos, entre o projeto básico e o projeto executivo, nós fizemos um enxugamento para diminuir os impactos de implantação. Né? Com isso, nós conseguimos também reduzir o impacto, né, do projeto básico para o projeto definitivo, o projeto executivo. E aí o traçado com as suas devidas estruturas arquitetônicas, né? Em Parangaba, nós vamos ter a ampliação do terminal de passageiros, que é esse que está logo debaixo do nome Parangaba. O terminal vai ficar até essa avenida aqui, esse conjunto de edificações vão sair. E aí eu tenho a estação da linha sul de Parangaba, em elevado, que já está concluída, e paralelo a ela seria construída a estação do VLT. Então aí nós teremos uma integração total, física e tarifária entre os três sistemas, né? O sistema rodoviário, urbano, o sistema metroviário com a linha sul e o sistema do VLT ligado aí em Parangaba. Então, o projeto é de uma empresa de São Paulo, que foi em licitação, não é? Foi desenvolvido, mantendo a mesma tipologia, não é, do metrô, estrutura metálica, pode passar,
Aí você tem os 3 sistemas, a linha estação do metrô, linha sul, da esquerda, e o terminal de ônibus da Parangaba, projeto já em licitação, né? Projeto já concluído e a obra vai ser licitada, e aí no meio a estação do VLT. Visão dos 3 conjuntos, e aqui ainda passa o trem de carga, vai continuar passando, né? Porque ele não vai ser desativado. Vai passar. Então aí, algumas modificações que foram feitas exatamente para diminuir o impacto nas desapropriações, uma vez que o cadastro estipulou em torno de 2.700 famílias a serem atingidas pelo projeto, né? Famílias essas que a gente sabe são decorrentes da falta de uma política de habitação, né? Falta política de habitação na cidade, a população então vai procurar, né, as áreas, primeiro, não edificantes, são as faixas de domínio, e segundo, as áreas de risco, por exemplo, como Maranguapinho, onde o governo também está fazendo uma intervenção, tentando renaturalizar o rio, né, eliminando essas intervenções que acabam, de certa forma, contribuindo para a contaminação e o prejuízo do rio. Então, a cidade não tem política, aconteceu que essas pessoas foram e acabaram invadindo, ocupando, né, toda essa faixa da Refesa, né? E hoje, para se modernizar e colocar essas 2 linhas, nós vamos intervir em 2.700 famílias. Parte dela, as casas vão permanecer com a função habitacional, embora tendo aí tirado um pedaço do seu terreno. E parte dela, talvez aí em torno de 60%, de fato as casas vão ter que sair, vão perder a função habitacional. Então foram feitos estudos para diminuir, né, essa faixa verde é a faixa, digamos assim, de segurança, né, de um ramal ferroviário, ou de um ramal até do VLT, do BRT, por exemplo, a necessidade, né, de você ter a faixa exclusiva. No metrô também, e no VLT também, nós precisamos dessa faixa de segurança, que ela está estabelecida hoje em torno aí de 17 metros, né, 16 por 85. Nas estações, ela amplia, porque você tem estação em ilha, né, então essa vai para 22. E aí você fatalmente intervém nas habitações. Pode passar. A estação rodoviária, por exemplo, inicialmente toda essa área vermelha seria desapropriada, agora só essa área verde, exatamente necessária para as rampas de acesso à estação. Estação São do Tauap, também vou ficar agora só com essa área verde, só exatamente as rampas de acesso. Claro que perde, não é, essa esplanada, né, com toda a condição de acessibilidade, com toda a condição de comunicação visual, e ao mesmo tempo de criar nesses bairros extremamente adensados áreas livres, áreas públicas que permitissem, não é, essa urbanização. No entanto, há uma conciliação do ponto de vista, não é, do uso e ao mesmo tempo da obra. Então a estação Pontes Vieira foi deslocada, né, ela estava localizada lá, naquele ponto, ali mexia, desapropriava algumas famílias, nós trouxemos mais para o sul, né, e aí desapropriação zero, porque nós estamos utilizando, né, a faixa de domínio existente hoje. Pode passar. Estação Mucuripe do mesmo jeito. E aí, essas estações que eu mostrei, elas terão esse desenho, né, esse projeto. São estações de fácil acesso, embora com piso elevado, em função do tipo de veículo que vai ser utilizado. São veículos, embora modernos, mas tem piso elevado. Então a estação ela é toda no mesmo nível, com acesso também garantido no mesmo nível, e toda livre, aberta, mantendo aí uma fluidez, né, de forma simples, mas toda em estrutura metálica. A estação do Papicu, ela é diferente porque ela é no centro da Via Expressa.
né? Então, você tem aqui embaixo exatamente o terminal, né? E ela vai ficar exatamente no meio, no canteiro central da via expressa, nesse trecho que é duplicado. É o único trecho que de fato é via expressa, é entre a Santos Dumont, né, e a Dom Luiz, né? Ela tem de fato a caixa de uma via expressa. Então a estação vai ficar no centro, e aí para acessá-la é preciso fazer as conexões por elevado. Então aí a estação é um pouco diferente para passar. Ela tem, portanto, umas passarelas cruzando a via expressa, né, conectada com as rampas de acesso. Oi? E aí as passarelas, outras passarelas serão construídas para permitir exatamente as conexões, né, os cruzamentos. Então você tem na Avenida Pontes Vieira, na Vicente Leite, Antônio Tomás, Alberto Sá. No Papicu, na estação Papicu, a própria estação é uma passarela, né? E na estação Mucuripe. Então você permite cruzar a via expressa, né, e ter acesso à estação. Esse é o desenho da rampa. Aquelas passagens que não foi possível nem fazer subterrâneo, né, nem fazer elevado, nós vamos sinalizar, né? A outra questão que nós fizemos foi discutir alternativa tecnológica. Bom, eu posso ter o VLT, que é em nível, como vocês viram, mas poderia fazer também uma outra alternativa, né, como o próprio metrô, ou o BRT, né, Bus Rapid Transit, né? Então, qual seria desses dois alternativa viável? Ou o metrô convencional, né, ou o BRT, que é um sistema um pouco mais leve, um pouco mais ou menos impactante. Então, todas as observações, todos os estudos comprovaram efetivamente que o modal escolhido foi o adequado para o número de passageiros esperados por dia, né, e pela hora pico, né, o VLT é o mais adequado. Isso permite hoje, com o aumento dessa demanda, você transformar rapidamente no sistema de maior capacidade de demanda como o metrô. No entanto, se você optar pelo metrô convencional efetivamente, o custo da obra vai sair tão elevado que não se adequaria a nenhum orçamento hoje existente, né? E iria começar a operar com uma defasagem bastante grande, né, do ponto de vista da demanda. Nós iremos estar superdimensionado para uma demanda existente. E o BRT é o contrário. O BRT, que é o Bus Rapid Transit, que é a faixa exclusiva de ônibus, além de você precisar de muita intervenção no sistema viário, porque o BRT precisa efetivamente das faixas exclusivas de ônibus, há, portanto, necessidade de intervenção, de desapropriação, e ele já começaria, e aí, subdimensionado. Quer dizer, o BRT, que tem limites de capacidade também, em torno aí de 18, 15 mil, né, passageiros hora pico, nós já praticamente estaremos com isso aí hoje, que é em torno de 90 mil passageiros por dia, ou em torno de 18 mil passageiros hora pico. Então ele já começaria, né, do ponto de vista da demanda, já no seu limite. Então, efetivamente, os estudos comprovam que a opção foi, de fato, o VLT o mais adequado. Isso que eu falei, está representado em gráfico, que são a capacidade de transporte de cada modal, né? E aí, a alternativa construtiva. Também, muitas pessoas perguntaram por que não fazer subterrâneo, né? Ora, para fazer subterrâneo, eu vou ter que trocar o VLT, porque esse VLT feito no Ceará, que é um bom transporte, né, ele é todo diesel, né? Ele é tração diesel hidráulica, então não dá para ser feito em túnel, teria que ser elétrico. Eletrificado,
nós vamos ter um custo muito mais alto em função de todas as estruturas elétricas que precisam, como subestações, catenária, etc., né? E aí a outra opção era fazer elevado, né? Também o elevado mostrou-se praticamente incompatível em função das graves intervenções que deveriam ser feitas, né? Porque eu continuaria com o trem de carga e necessitando de grandes áreas para fazer a obra, né, dos pilares, etc, etc. Então a gente também comprova aí, o custo de plantação seria extremamente alto, 38 milhões por quilômetro, né? O tempo de execução seria também extremamente grande, né, com grandes impactos negativos na própria paisagem. Se for para mim, eu aceito. Obrigado, você é muito gentil. Então, a alternativa efetiva, né, que foi chegada à conclusão é que essa escolha foi a que mais se adequou, com o menor número de impacto, etc. Vai passar. E aí surge o velho dilema da intervenção, da remoção das famílias, né? É claro, nós temos que decidir, né, se a gente quer, de fato, uma cidade que vem se adequando, que vem sendo trabalhada, ou se não, se fica do jeito que está e a gente procura, né, outra forma de resolver. Então a gente efetivamente resolveu. Nós estamos propondo, né, usar esse ramal ferroviário, né, e dar um lugar adequado para as famílias, né? A primeira proposta era simplesmente cumprir a Constituição, digamos assim, a letra fria, né, da lei. Porque as pessoas, via de regra, na sua grande maioria, elas ocuparam terreno que é da União. Quando você ocupa, uma pessoa ocupa, é um problema policial, mas quando 2.000 ocupam, é um problema social, né? Não é mais policial. Então tem que realmente ter uma solução que atenda esse caráter de social, né? Então a alternativa inicial era pagar pela benfeitoria daquela ocupação. Isso acabou entrando no dilema, não se avançou, até efetivamente criar uma alternativa viável, que era, além da indenização, né, feita por laudo de avaliação, também o Estado está oferecendo para cada casa que vai ser demolida, além do dinheiro correspondente a essa indenização, ele vai receber uma outra casa, um outro apartamento, né, num conjunto chamado Cidade Jardim, que está sendo construído, né, por um empreendimento particular, e o Estado está adquirindo essas unidades para fazer realmente a colocação do agrupamento inteiro. Então, se vão sair aproximadamente 1.800 casas, em função de 800, 700 continuarem no seu próprio local, então o Estado vai adquirir em torno de 2.000 apartamentos, né, no mesmo empreendimento, mantendo aí os laços de vizinhança, né, nesse novo local. Esse local, portanto, esse conjunto residencial chamado Cidade Jardim, ali no Zé Walter, próximo ali ao Castelão, próximo ao hospital no Montenegro, exatamente, perto do Sara, né? Então a gente apresenta aí o modelo do conjunto. Esse está sendo utilizado no Maranguapinho, né? É o térreo e mais, esse aí é mais dois, o térreo e mais duas lajes, né? Com todos os equipamentos sociais, com todos, inclusive nesse tem equipamentos comerciais também, né? Quem tem comércio lá recebe também um ponto comercial lá, né? Então tem uma área de comércio, tem uma área de equipamentos, né? E tem a área dos apartamentos. Então esse é o terreno, na Avenida Presidente Costa e Silva, né? E cercado de vários equipamentos, né? Então essa é a proposta que o Estado colocou, e agora estamos retomando, né, a negociação com essas famílias.
uma parte já foi cadastrada, né, em torno aí de 1.700 já foram cadastrados, e esses outros 1.000 nós não tivemos condição de cadastrá-los, posto que o conflito foi estabelecido, né? Então, a partir da licença, da emissão da licença, voltaremos agora a fazer o cadastro, porque no primeiro momento eles colocaram que só permitiam fazer o cadastro depois da licença ambiental. Claro, toda a estrutura, né, de defensoria, de Ministério Público, está acompanhando muito de perto esse processo, né? É um processo que vai, de fato, marcar a paisagem, e há um acompanhamento muito de perto, muito próximo. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e eu espero ter apresentado a melhor forma possível, ficando aqui aberto para as perguntas e questionamentos que porventura possam existir. Pois não. Em relação àquela parte aí da estação do Papicu, Sim. certo? Eu vi que ela vai ficar abaixo da Via Expressa, A Santos Dumont passa abaixo. Isso. Aí em relação àqueles estabelecimentos comerciais que tem ao redor, Certo. ali vai ficar totalmente cessado? Não, vai ter as vias locais. Quem vem pela Santos Dumont, a Santos Dumont vai mudar de sentido, tá? Ela vai ter um sentido só até a Santana Júnior. A partir da Santana Júnior, em direção à Praia do Futuro, passariam do mesmo jeito que está hoje, a ter duas faixas, né? Dois sentidos. Então ela vem desde a Tiburcio Cavalcante, que hoje é o lugar onde ela duplica, né? Então desde Tiburcio Cavalcante ela continuará agora só com sentido, só vindo ou indo para o sul, para o norte. Praia do Futuro, para o leste, indo para o leste, né? Indo para o leste. Então ela vai ter só um sentido. Aí permite-se-á fazer as duas vias locais, tá certo? Então você vai ter duas faixas mergulhando e saindo lá na frente, e vai ter mais duas faixas de um lado e mais duas faixas do outro, que são as faixas locais, que fazem as conexões com a Via Expressa, que entra e a outra que sai da Via Expressa. A volta, ela entra, quem vem de lá, quem vem da Praia do Futuro, ela vai pegar pela Dom Luiz. Que vai ter um sentido só também. A pergunta da professora Vládia é se com a melhoria desse investimento sendo feito em Fortaleza, se não vai aumentar a migração do interior para a capital. De fato, sempre é um risco, né? Mas é preciso também investir no interior. Eu acho que está acontecendo, né? Eu sempre defendi, para Fortaleza, o melhor de Fortaleza é desenvolver outros polos, né? Sobral, Juazeiro, né? E acho que isso está acontecendo, né? A criação, por exemplo, do hospital de Juazeiro, do hospital de Sobral, do hospital do Xeramubim e do hospital aqui da região metropolitana, vai desafogar, por exemplo, o JF, né? Que hoje é o referência de queimados não só no Ceará, mas no Nordeste, e é bancado pelo SUS para a Prefeitura de Fortaleza, né? Então, a série de serviços que podem ser descentralizados facilitarão, sem dúvida, né, a vida em Fortaleza. Mas é uma tendência de nós, né, Brasil, se urbanizar. Hoje são 80% e a tendência é aumentar cada vez mais. Durante o projeto Paranaguá-Mucuripe, como é que fica o trem de carga? Como é que fica o trem de carga? Ele continua passando. Vai ser duplicado então, vai ser singelo. Vamos fazer 3 vias. A via de carga vai ser deslocada, né, em torno de 2 metros, e aí faz a aplicação de 2 vias, e mais 2 vias ferroviárias, né? Então, ao final, vamos ter 3 vias. A via de carga,
exclusiva para carga e as duas pistas, duas linhas para o VLT. Professor. A Borges de Melo, ela vai ser... Isso. Tudo, que é o Darcy Barbosa, a comunidade Darcy Barbosa. Como você viu, não vai ser mais todas. Uma parte dela vai sair, sim. Sim, quem levantou? O senhor falou teve uma hora que o senhor falou das obras de engenharia que terão necessidade de ter muitas obras de arte. Eu não entendi isso aí. As outras alternativas de desenho, né? De trecho, ao invés de ir por onde hoje vai, se eu quiser fazer por outra, eu vou ter muitas obras de arte, ou seja, eu vou passar por vários rios, né? Eu vou fazer vários cruzamentos de avenida que não tem hoje cruzamento, né? Então vai ser viadutos, novos viadutos, ou novas passagens subterrâneas, ou novas drenagens, né? Então isso aumentaria consideravelmente o orçamento da obra. Por quê? Porque hoje eu já tenho consolidado, né? A cidade chegou na ferrovia, tá certo? A ferrovia chegou primeiro do que a cidade, né? Naquela área não tinha nada, então ela chegou. Hoje, ao contrário, se eu for fazer uma faixa daquela de 22 metros, eu vou derrubar parte da cidade, né? E vou retificar outra parte. Ok? Ela hoje tem, pela Avenida Costa e Silva, todo o sistema, né, de ônibus do terminal lá do Mondubim, né? Tem um terminal lá. E a estação mais próxima do metrô é Mondubim. Do Mondubim são mais ou menos 2 quilômetros. Zé Walter, o metrô hoje não. O sistema, ele prevê conexões através da integração. Então, do metrô, a estação mais próxima, você tem Mondubim à esquerda e Parangaba, né, logo em seguida, através do VLT ou do BRT, né, da DD Brasil. Castelão, Costa e Silva, né, seria fazer a conexão. Ok? Foi. Nós fizemos a pergunta da professora se foi estudado outra alternativa de locação. Nós fizemos várias, né? E saímos cotando, né, os terrenos, não só de ZEIS, mas outros terrenos particulares, tá certo? Primeiro, é uma quantidade razoavelmente grande de família, né? Em torno de 2.700, mas aí mais ou menos 1.800 seria o número para remoção, né? Então, quando a gente vai procurar, não há uma área necessária próximo ou mais próximo dessa intervenção que ocupe todo mundo. Então, fatalmente teria que ser fracionado. Encontramos alguns problemas, tipo, a própria lei, né, a lei do Estatuto da Cidade, ela obriga que a desapropriação seja feita antecipadamente e por preço justo. Então o que acontece? Um terreno como aquele do Alpendre da Vila. Alpendre da Vila é um restaurante ali no Montes, que tem um terreno vazio, um quadrado maravilhoso, próximo da Avenida Luciano Carneiro. Então ela tem mais ou menos 10 mil metros quadrados. Você sabe quanto era a avaliação do terreno? Em torno de 10 a 15 milhões só o terreno, né? Então, de certa forma, a gente encontrou dificuldades de colocar, né, fracionadamente as pessoas, as famílias atingidas pelo projeto, né? Então, a opção foi num único empreendimento que ocupasse exatamente as 1.800 famílias numa comunidade só, embora estivesse a 3 quilômetros ou um pouco mais de 3 quilômetros do trecho. Se você pegar da Parangaba, né, até a área, dá em torno aí de 3 km. Claro que o pessoal lá da comunidade do trilho vai dar um pouco mais, né? Um pouco mais. No entanto,
as condições do conjunto, né, nos garante afirmar que a qualidade de vida, os laços familiares, os laços de vizinhança serão interessantes, serão mantidos nesse sentido. Certo? Essas famílias que estão ocupando, elas vão ser também incorporadas no projeto. Na verdade, lá são em torno de 3.000 unidades. Né? 1.200 são para as famílias que estão lá. E 1.800 são para a família do VLT. Exatamente vão dar em torno de 3.000 unidades. Os problemas dos ônibus habitacionais são os equipamentos. Pois é, os equipamentos estão todos contemplados, são propostos. Não, esses já existem. Esses já existem. Lá nessa área já tem diversos colégios, diversos equipamentos, postos de saúde, né, delegacias, até terminal de ônibus. Então ela é bem servida, né, desses equipamentos. O que vai ser construído são os equipamentos sociais da escala da unidade de residência, tá certo? Como a creche, o equipamento comercial. Então são vários lotes comerciais, né, que vão ser construídos para permitir essa fluidez e essa vitalização. Hoje os equipamentos são diesel na linha oeste, né? Qual vai ser a aplicação dos equipamentos depois que chegar o diesel? Nós vamos ampliar para outros sistemas. Por exemplo, Maranguape vai ser ligada com Maracanaú, com locomotiva, essas diesel elétricas. São Gonçalo do Amarante também. São áreas, com calcaia, são áreas que tenham estruturas ferroviárias que podem ser incorporadas no desenho da região metropolitana. Como é que vai ser feita essa transição, onde a Santos Dumont deixa de ser viaduto ali naquele ponto, embaixo do viaduto, para depois continuar a ser